Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu me chamo Flávio e hoje eu vim aqui apresentar juntamente com o Gabriel Etchever o nosso trabalho, né, Sinjet 2020. A perspectiva, né, do cliente para o desenvolvimento de atendimento por chatbot, ministrado pelos orientadores Floriana Miranda e o Fabrício Peloso. Então, o que é a nossa proposta, né? O que o nosso trabalho tem a demonstrar? A análise, né, da opinião das pessoas com relação ao atendimento automático por chatbot, onde facilita o contato entre a empresa e o cliente, fornecendo informações de forma rápida e eficiente para o consumidor final. Qual que é a nossa justificativa? Por que a gente pensou nesse projeto para tentar solucionar nessa parte? Vendo aí que o mundo hoje é um mundo totalmente informatizado, cheio de tecnologias, com isso é muito crescente, né, o aumento de aparelhos eletrônicos aí no mercado. E com isso as empresas também de suporte técnico estão cada vez mais sendo procuradas para realizar esse tipo de serviço de manutenção. Então, a demanda aí sempre vai estar aumentando e de forma que, às vezes, as empresas pequenas, né, não conseguem oferecer um suporte com rapidez e qualidade, né, e até então na parte de atendimento, como costumava ser, porque por causa da demanda, né, quanto mais aparelhos tiver, mais trabalho a empresa tem e, às vezes, fica a desejar a parte de atendimento. E com a ferramenta do chatbot, né, para comunicação, a empresa terá condições de realizar um atendimento rápido, eficiente, informando para os seus usuários finais, seus consumidores, em tempo todos os status do aparelho, né, que foi deixado na empresa, e além disso, né, a empresa também pode aprimorar recursos organizacionais e conseguindo assim converter esse cenário como posso dizer, falta de atendimento para um atendimento melhorado e aprimorado. Qual que é o objetivo? Estudar, né, a opinião do cliente sobre o atendimento por meios tecnológicos, utilizando a ferramenta chatbot. O intuito é reduzir os custos para a empresa, né, no setor de atendimento, propondo uma melhor experiência para o serviço de pós-venda. Referencial teórico. Ferramentas aí que a gente utilizou para desenvolver o chatbot, né, o sistema, né, e foi, primeiro, o próprio chatbot, né, no caso, ferramenta produtiva que facilita agilidade e atividade entre os indivíduos. Isso foi dito por Polatides, 2014. WhatsApp Business. WhatsApp Business veio do WhatsApp, né, que é um aplicativo, né, de rede social, e o business já é para a área comercial mesmo. Aí, segundo o Zuckerberg, o WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo. Zuckerberg 2018. Também foi usado o Jackflow e o Autoresponder. São ferramentas totalmente automatizadas, né, que interagem com a ferramenta WhatsApp e o chatbot para realizar o tipo de conversação autônoma, né, com os clientes. Qual que foi a nossa metodologia utilizada, né? Então, a gente utilizou com base na perspectiva das pessoas que foi entrevistada sobre a ferramenta chatbot. A gente utilizou uma pesquisa quantitativa, né, por meio do formulário Google, e onde a gente obteve informações que foi possível, né, expor fatos que foram relevantes para a elaboração do produto melhorado, ou seja, um produto que realmente conseguisse entender o cliente ali de forma fácil, rápida e prática na hora de deixar um aparelho para manutenção, por exemplo, e o cliente querer saber sobre esse status do aparelho aí, no caso. Então, o cliente consegue de forma rápida, prática e fácil ali saber toda a informação sobre o seu aparelho. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, onde ele vai falar sobre os resultados. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar apresentando para o Sinjet e gostaria de começar falando sobre a pesquisa que fizemos, sobre os formulários que aplicamos e em relação aos resultados que nós recebemos dessa pesquisa. Temos o primeiro gráfico explicando a quantidade de pessoas que tiveram contato, que responderam à pesquisa. Então, a grande maioria ali, 87,5%,
tiveram um atendimento por chatbot já realizado na vida. Tá? Uma outra parte, uma outra pergunta, dentre as pessoas que responderam que já tiveram essa experiência de serem atendidas por um bot de conversas automáticas, foi perguntado o que elas acharam dessa experiência. Então, uma grande parte dessas pessoas disseram que foi muito bom, que resolveu o problema, enquanto a grande maioria das pessoas tiveram problemas ou não conseguiram resolver esse problema. E ali somam as 3 cores ali, verde, laranja e vermelho, e são pessoas que não conseguiram interagir, que acharam razoável, entenderam o funcionamento, mas não quiseram interagir, e que acharam que o atendimento foi péssimo. Então, isso também é uma causa que vem ao nosso favor, que prova que existe muita tecnologia desse tipo que não faz o que o cliente deseja, ou as pessoas não entendem, ou então ele não funciona direito. Uma outra pergunta que foi realizada é se as pessoas teriam aptidão de ao deixar um aparelho para ser realizada a manutenção, qual seria a maneira que elas gostariam mais de estar recebendo informações sobre essa manutenção que está sendo realizada em seu aparelho. A grande maioria das pessoas, como vocês podem notar, escolheram utilizar o WhatsApp próprio da empresa. Então, por que não colocar uma automatização nesse WhatsApp? Por que não colocar algo que faça com que essas respostas sejam feitas de forma automática e simples para as pessoas, que as pessoas possam entrar e simplesmente solicitar isso para o boot, por exemplo. Aqui nós temos algumas imagens ilustrativas da tela do celular conversando com alguma pessoa testando, né? Então nós temos aqui um teste realizado com a própria loja, pode ver ali o logo da lojinha e tal. Então vamos lá. Ali iniciamos na primeira imagem com o reconhecimento da pessoa, pede ali o nome, determinadas informações são apresentadas ao usuário sobre a ferramenta, sobre o seu funcionamento, então ela pede para que o usuário responda com a opção que ele desejar escolher ali para funcionalizar. Então ele já pede uma opção, por exemplo, a consulta do produto, pede um código, esse código ele é uma coisa que tem que ser combinado no momento, né, da própria interação de deixar o aparelho para manutenção, e ele depois é utilizado para fazer a busca aqui em relação ao aparelho do cliente. E em seguida ele utiliza uma verificação de CPF para verificar se realmente a pessoa está credenciada a ver informação sobre aquele determinado aparelho, né? E tem o boot respondendo algumas frases para demonstrar que está trabalhando para resolver o problema, e depois ele volta para o menu inicial, repetindo a pergunta. Ali na terceira imagem nós vemos que é optado pelo cliente o encerramento do entendimento, e nós temos uma pergunta para avaliar se está sendo realmente efetiva a utilização do boot. Ali no caso a pessoa pode responder se conseguiu resolver aquilo que ela precisava resolver. E nós podemos ter essa métrica para continuar sempre melhorando o próprio boot. Questão de investimentos, nós podemos dizer que teve um tempo gasto para desenvolver o projeto, 400 horas ou 5 meses, que foram distribuídos entre a parte de realizar pesquisa, de realizar a implementação do boot, de realizar de estudos também relacionados às ferramentas com que estávamos trabalhando, porque também precisávamos saber muito sobre elas também. Licença do software do Dialogflow. O Dialogflow ele pode ser utilizado de maneira gratuita, mas dependendo da quantidade de mensagens e da quantidade de fluxo que você tem para utilizá-lo, ele tem uma cobrança anual, sim. O servidor para suprir isso, de R$60 mensais. E o aplicativo Autoresponder, que é um aplicativo da Play Store, que é possível utilizá-lo
na versão gratuita, mas ele, quando atinge um certo número de mensagens, ele bloqueia o envio de mensagens. Então, para utilização para o projeto, é necessário o pagamento de R$ 100 anual. É uma licença anual para utilizar o aplicativo. E chegamos à parte de modelo de negócio. Aqui nós apresentamos para o cliente os valores que queremos cobrar pelos nossos serviços com o Boot. Aqui nós apresentamos a compra do serviço por 1 ano, com um adicional de manutenção por R$ 5.000. Esse pode ser um valor grande, mas ele também leva em consideração a manutenção. Significa que a pessoa vai ter um acompanhamento mais próximo e vai poder pedir mais coisas para serem implementadas no Boot. E nós temos também a opção de mensalidade comum, sem manutenção alguma, que é de 150. Aí, nesse caso, quando a pessoa precisar de uma manutenção, será cobrado um valor. Isso vai depender de uma avaliação nossa, de quanto deverá ser esse valor. Não é uma coisa que dá para se precisar no momento. É uma coisa que é bem independente do momento e do que é o que será necessário fazer manutenção ou adicionar. Vamos para uma análise de viabilidade também com base no ganho de salário mínimo de um funcionário, que a ideia do negócio realmente é transformar o Boot em algo rentável para o proprietário, em que ele consiga economizar dinheiro e tempo e consiga deixar seu negócio mais fluido. Então, vamos lá. Segundo o proprietário da empresa, o tempo mínimo gasto pelo funcionário por dia em atendimento a clientes pela rede social é de aproximadamente 3 horas. Aí estamos falando da empresa em questão que utilizamos como base para testar o nosso Boot. Temos que, nesse ano de 2020, em média, o valor por hora trabalhada é de R$ 4,75 para o salário mínimo de R$ 1.045. Temos que 3 horas vezes os R$ 4,75 resultarão em R$ 14,25 ao dia. 14,25 vezes 24 dias resultará em R$ 342. Lembrando que esses 24 dias são os dias da semana acrescidos dos dias de sábado. E o valor do software de R$ 150 mensal. Então, quando você coloca isso na balança, você está dizendo que você consegue trazer uma economia para o proprietário de R$ 192. Digamos que ele estaria pagando isso para o funcionário, que na verdade vai ser realizado pelo Boot, e ele ainda vai estar ganhando, ou seja, ele vai estar economizando R$ 192 e vai ter as horas de trabalho daquele funcionário para desempenhar em outras funções, deixando seu negócio mais fluido. Então, assim, nós conseguimos apresentar que o projeto e o custo pelo qual estamos cobrando é algo extremamente bom para quem quiser implantar. Nas considerações finais, nós temos que, com as informações que nós conseguimos obter na pesquisa, a gente conseguiu desenvolver um sistema que atenda o que o público quer. Não necessariamente precisa ser algo muito robusto, mas se fizer aquilo que o cliente necessita no momento de forma rápida e eficaz, não é necessário complexidade, e o atendimento ele realmente satisfaz o usuário, ele realmente faz a necessidade do usuário, resolve o problema. Se conseguimos atingir esse ponto, vamos avaliar no futuro também com as respostas, né, como a gente mesmo já apresentou que na própria utilização do Boot nós vamos ter a pergunta de se a pessoa conseguiu resolver o problema ou não, para entender e melhorar cada vez mais, para conseguir um patamar cada vez mais alto nessa satisfação do usuário. E temos aí referências que utilizamos, tanto para a construção do Boot, quanto para a construção do nosso artigo. E é ali um artigo do Bruno, da instituição do UNES também. Ele fez um artigo sobre chatbot, análise de utilização na administração pública. Teve também ali do Antônio Manzato e da Adriana Santos, sobre elaboração de questionários. Também teve um post do Mark Zuckerberg de 2018, onde a gente conseguiu também ter bastante inspiração. E tem também o Chatbot for Admissions, do Nicolaus Polatidis, de 2014, que é um baita artigo, escrito em inglês aí, mas a gente conseguiu extrair bastante coisa dele também.
Então, gostaria de agradecer a todo mundo que nos prestou essa atenção. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer também aos nossos orientadores e nosso orientador, a Poliana e o Fabrício. Vocês também estão de parabéns. Muito obrigado, vocês nos ajudaram bastante. Valeu!